Existem muitas formas de cura e conexões. Cada qual sente em seu coração o que ressoa com ela, pois cada qual escolhe o seu caminho. Quem procurar a massagem Atlante deve saber que o primeiro e o mais importante requisito é a vontade do próprio paciente de ser curado. O terapeuta colocará todo o seu amor, conhecimento e entrega na cura. Porém, unicamente a vontade do paciente é que abre completamente as portas para a cura. Olá, amigos do Câmara Esportiva. Estamos novamente com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. E hoje nós vamos falar sobre massagem Atlante. Está aqui ao meu lado a Priscila Pazero. Ela é fisioterapeuta e terapeuta de massagem Atlante. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Meire. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. É isso aí, a Priscila vai se aprofundar um pouquinho mais no assunto, né? É uma técnica complementar de cura. E eu gostaria que você definisse a massagem Atlante. A massagem Atlante é uma terapia, como você disse, né, complementar, de tratamento complementar. Ela faz parte dessas terapias energéticas integrativas que nós temos hoje, com o objetivo de desbloquear registros que tenham ficado a nível celular de situações de estresse, de traumas, desde a infância, do momento da gestação, que seja, e esses registros que impedem, bloqueiam as pessoas de darem os passos, tomarem atitudes tanto a nível pessoal quanto profissional, e que, inclusive, podem gerar doenças, né? Tanto físicas quanto psíquicas. Muitos desses bloqueios são inconscientes, né? As pessoas têm medos, não conseguem o crescimento ideal, talvez, né? Por esses bloqueios que você está falando, a nível inconsciente, não sabe por que não consegue, e justamente trabalha isso. Muito bacana você falar isso, porque às vezes as pessoas falam, mas eu tenho dificuldade, vamos dizer, de dirigir, né? Eu tenho medo, mas nunca passei por nenhuma experiência, não sofri nenhum acidente, nem a minha família, nem nada. E, na verdade, aquilo pode estar registrado da infância dela, de uma situação, por exemplo, que ela estava na sala brincando, e o pai assistindo televisão e ele não se deu conta, né, que a criança estava ali, não estava acontecendo nada, e passou uma reportagem de um acidente de carro importante, grave, que feriram muitas pessoas, e a reação do pai, olha, puxa vida, olha isso e tal, aquilo pode ficar registrado na criança. Então, fica ali, e aí ela vai crescendo, aquilo é um bloqueio, que parece bobo, mas para ela foi uma coisa muito representativa. E ela tem medo de carro, ou tem receio, até dirige, mas me dá a sensação de que a todo momento vai acontecer alguma coisa, ou eu não consigo pegar a estrada, eu estou sempre muito tenso. Então, é bacana a gente falar, porque às vezes a gente não tem consciência mesmo, né? São traumas e fobias, né? As fobias. E, Priscila, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o histórico, né, da massagem Atlante, como que surgiu, de onde vem, né? A massagem Atlante foi uma técnica que a gente diz que foi canalizada, né, por uma espanhola, Nina Linhares, em estados de profunda meditação, né? Ela já era massagista e somou algumas informações que ela ia recebendo em momentos de meditação com o que a gente chama de coincidências, né? Aquelas sinergias da vida que aparecem em pessoas certas, nos lugares certos. E ela foi percebendo os sinais e foi construindo essa técnica.
Para falar da massagem Atlante, a gente tem que falar um pouco da lenda, né, da história, que hoje existem estudiosos mesmo que seguem isso da civilização Atlante, que foi uma civilização muito evoluída que existiu, né, dizem os estudiosos. E eles detinham essas técnicas, né, formas de tratamentos energéticos para manter a população. A gente não diz saudável porque o que a gente vê de registro é que não chegavam nem a existir as doenças, né? Eles tinham... Essas técnicas faziam com que eles mantivessem em harmonia, em equilíbrio, né? Então, para as coisas continuarem funcionando. E então eles tinham essas técnicas que utilizavam de algumas fontes de energia. Então eles dizem que utilizavam uma que hoje a gente infelizmente não consegue utilizar mais, que é do reino animal, né? Então, como a gente fala da Atlante, os lugares onde se faziam essas terapias, eles estavam muito próximos do mar. Então a pessoa que se dispunha a fazer o tratamento, ela contava com a ligação dela com baleias e golfinhos, e eles, de certa forma, participavam desse tratamento, então emanando a energia deles e até pelos sons que eles emitiam. Utilizava-se também a energia da natureza, né, então que hoje a gente também usa, né, tem as plantas do reino vegetal, e também vindo dos massageadores que nós utilizamos de madeira. Então, é uma forma de você ter contato com a energia da natureza. O reino mineral, que eles dizem também. Então, a gente usa muitos cristais de diversas cores e em determinadas partes do corpo. A energia do ser humano, que era do próprio terapeuta, que estava lá disponibilizando o tempo dele. E dos mestres, né, que orientavam esse trabalho. Além disso, também, que ainda hoje nós utilizamos, são a energia dos sons e da música e das essências, que a gente utiliza as essências florais, né, e, enfim. Na realidade, essas fontes energéticas são basicamente da natureza, vindas da natureza. Da natureza, quando a gente pensa nisso, tem que se considerar que é uma coisa como um todo, né? O mundo faz parte dessa visão holística e integrativa de que nós fazemos parte disso tudo, é um conjunto, né? Então, a gente soma a energia de cada um que está se propondo a ajudar, que seja o mineral, que sejam os animais, e as energias dos mestres e do próprio paciente, né, que é importantíssimo que o paciente esteja consciente e que esteja disposto a alcançar a cura ou a chegar no resultado que ele procura. E isso tudo forma um conjunto para o objetivo final, que é o desbloqueio, que é a pessoa conseguir caminhar de forma mais equilibrada e mais feliz, mesmo ainda existindo a memória, né, daquelas situações que aconteceram. E quais as formas e quais as orientações que vocês, terapeutas, dão para o paciente, a pessoa que se interessar em fazer, né, a massagem Atlante? Quais as primeiras orientações? Antes de tudo, Meire, acho que é importante a gente dizer, vou reforçar, né, que você falou, inclusive, na abertura, é essencial que a pessoa esteja disponível para receber. É um tratamento muito bacana, é uma coisa muito agradável de se receber, apesar do nome massagem, ela não é uma massagem como de contratura, né, é uma massagem que a gente está acostumada de um torcicolo, tudo, ela é uma coisa muito suave, então chega quase a ser um carinho mesmo, é uma coisa muito agradável de se receber, mas ela pode despertar emoções e situações profundas, né, de reflexão, de fato, de começar novos caminhos. Então acho que é importante que a pessoa venha com esse intuito, né? Não que esteja aberta a isso. Isso. Eu acho que isso é uma coisa bacana, né? De pensar e procurar isso também.
A partir daí, existem 2 formas de se aplicar o tratamento. Uma delas, a gente inicia e encerra esse tratamento numa mesma sessão. O que eu quero dizer? A pessoa vem e nós tratamos essencialmente as articulações dessa forma, né? Eu trabalho todas as articulações do corpo. Então, com isso, a gente consegue encerrar nessa mesma sessão. A outra forma seria, aí toma um pouco mais de tempo, é uma coisa um pouco mais detalhada, um pouquinho mais profunda. Então, são 7 sessões. E entre elas a gente precisa ter no mínimo 7 dias, né, para que essa energia que foi despertada no tratamento, ela vá se fixando e vá fazendo o trabalho dela. Então, aí exige já um comprometimento maior, tanto do terapeuta quanto do paciente. Né? Essas 7 sessões são feitas todos os dias seguidos? Como que são realizadas? Não, aí a gente faz a sessão e preciso de no intervalo de 7 dias. Então, seria uma sessão por semana, né? Durante 7 semanas, aí sim seguidas. O ideal é que não é importante que não tenha a interrupção. Isso, a interrupção. E durante essa semana, então, a gente pede que o paciente, aí é bem a participação dele mesmo, ele vai continuar mantendo a frequência que foi trabalhada no consultório durante a sessão, com a música, com a essência e com as pedras que a gente entrega, e aí eles têm que fazer a meditação durante a sessão. Seria uma lição de casa. Uma lição de casa, exatamente. Então, Priscila, eu gostaria que nós fôssemos, né, para a prática, para vocês entenderem melhor a massagem, como que é feita. A Priscila vai demonstrar tanto essa técnica de uma sessão como a técnica de 7 sessões durante os 7 dias, que me parece que essas de 7 dias você trabalha partes do corpo separadamente. Isso. Cada sessão ela trabalha uma parte do corpo específica. E com isso também a gente tem uma música específica, uma pedra específica e uma essência específica. Quer dizer, eu estou trabalhando com uma essência específica para desbloquear cada registro que está em uma parte certa do corpo, né? Então, é isso aí, vamos lá? Vamos lá! Bom, estamos aqui com a Priscila, ela vai mostrar na prática a massagem Atlante, primeiramente a técnica que é utilizada uma sessão só. A gente vai começar demonstrando os materiais e mais ou menos como funciona essa forma de aplicação que seria numa única sessão, né? Que a gente chama de articular, porque ela trabalha essencialmente as articulações do corpo. Então, numa única sessão, nós vamos trabalhar todas as grandes articulações. Então, nessa forma de aplicação, a essência, né, a energia da essência que a gente falou, eu vou usar no trabalho todo a essência de lavanda. Então, a gente usa o óleo mineral misturado com a essência de lavanda, que é uma vibração violeta. E nós vamos começar fazendo a massagem na coluna. Então, o importante, eu acho que é colocar que os movimentos, como a gente já disse antes, são movimentos bem suaves, então como se fossem um carinho. Então eu vou trabalhar todo o longo da coluna com movimentos sempre circulares. Isso é importante e a gente reforça muito, porque é muito a energia do feminino, do amor, do carinho, né? E aí vamos fazendo essa massagem todo ao longo da coluna, a princípio. Depois, nós vamos utilizar a vibração. Então, aqui no caso, a gente tem um diapasão. Ele não é um diapasão de emitir som, ele é conhecido por afinar instrumentos. Esse aqui, ele não emite som, mas ele emite uma vibração muito potente que consegue
profundo, então é como se eu estivesse querendo despertar as células, a energia das células que está lá. Então aqui a gente, no caso da coluna, né, eu utilizaria vértebra por vértebra, eu faço a vibração e vou aplicando em cada vértebra. E depois disso a gente utiliza então a argila, né, que nessa forma de aplicação, aqui no caso a gente tem a argila verde, que traz a questão do elemento da natureza, né? Então também como as plantas e tudo. E tem também a propriedade medicinal da argila, né? Uma ação anti-inflamatória, ela tem a capacidade de absorver uma energia mais pesada, mais densa que esteja lá, né? Então aí nós utilizaríamos também, assim como o diapasão, em cada vértebra, né? Então esse trabalho eu vou utilizar sempre focado mesmo nas articulações, né? Então eu utilizaria, tem que ir aí achando cada articulação, cada vértebra, a gente vai utilizando dessa forma. E por fim, a gente usa a energia dos minerais, né, dos cristais, então que nós falamos que no caso desse trabalho da energia violeta, então nós utilizamos as ametistas, né, nesse trabalho de uma sessão, essencialmente as ametistas, que aí vão ser posicionadas, no caso aqui da coluna também, acima das vértebras, e nas outras articulações aí vamos posicionando aonde for necessário. No caso da terapia articular, que a gente chama dessa forma articular, se eu sinto necessidade, né, aí é uma coisa bem de sensibilidade mesmo, de você conhecer o paciente ou não, a gente pode usar também as cores, né, então um tratamento como cromoterapia, e aplicar no lugar onde eu sinto a cor da vibração que eu sinto que o paciente precisa, no lugar que precisa. Então aqui no caso é uma coisa bacana porque eu posso utilizar também o conhecimento dos chakras, né, que estão nessa região da coluna e fazer a aplicação, por exemplo, de um laranja, enfim, onde você sente a necessidade. Essa é... Priscila, esses instrumentos que você usa, a argila, as pedras, né, as cores, durante as sessões ela tem tempo mínimo. Por exemplo, eu vi que você colocou as pedras, ela tem um tempo de ficar ali, você vai colocou tudo, já tira ou tem um tempo para ficar? Essa terapia, ela é uma terapia bastante longa, porque como a gente trabalha praticamente o corpo todo, ela costuma demorar, assim, no mínimo 1h40, 2 horas. Eu tenho uma sequência que eu tenho que cumprir, então a gente começa fazendo a manipulação pelo pescoço, pela cabeça, depois passa pela coluna. Eu vou seguindo sempre a mesma sequência das articulações. Pela manipulação, existe sim uma orientação, vamos dizer, de em torno de 10 minutos de massagem e tudo, mas da minha experiência, a gente vai muito da sensibilidade, né, do que o paciente está precisando naquele dia. Então, às vezes, você acaba ficando um pouquinho mais num lugar, um pouco menos no outro. Não existe uma regra assim que tenha que ser, né? Existe uma orientação que a gente procura seguir, adequa à necessidade do paciente, mas os cristais, as pedras, sim, eles orientam que deixe pelo menos 10 minutos em contato com o corpo do paciente antes de retirar. Nessa forma de uma aplicação seria basicamente isso. Priscila, com relação às cores, né? Você usa a cromoterapia também, cor laranja, cor verde. Cada cor corresponde a uma patologia, a um chakra, a sua sensibilidade. Como que funciona a cromoterapia nessas regiões que você coloca? Aqui na coluna a gente acaba associando muito facilmente a questão dos chakras, né? Porque é o lugar onde eles estão situados. Então você pode sim fazer, a gente trabalha muito nesse sentido, de usar a cor do chakra para energizar, a própria cor dele para energizá-lo, né? Para equilibrá-lo.
Mas você pode também usar a energia da cor. Então, por exemplo, a cor verde é uma cor que tem muita questão de saúde, de imunidade, né? Então, se você sente que o paciente está precisando dessa energia de cor numa região específica, que pode ser um ombro, pode ser uma lombar, não necessariamente a região do chakra, né? Então, a gente pode usar dessas duas formas. Bom, agora a Priscila vai passar para outro tipo de aplicação da massagem Atlante. Ela explicou a aplicação de uma sessão e agora tem a aplicação que são 7 sessões, uma vez por semana, durante 7 semanas. Isso. Então, dessa outra forma de aplicação, cada sessão nós vamos trabalhar uma parte específica do corpo com uma energia de vibração específica. Então, a primeira sessão, a gente trabalha a parte da coluna também, que nós vamos trabalhar então a energia violeta, né? Então eu uso a lavanda, eu uso os cristais, as ametistas. E o objetivo dessa sessão é desbloquear energias de medo que estão relacionadas com a fase intrauterina. Dessa primeira sessão, o que diferencia da outra, que é articular, é que eu não vou trabalhar só em cima da coluna vertebral, eu trabalho as costas como um todo, né? Então, apesar de usar a mesma frequência na mesma parte do corpo, essa é a diferença entre uma e outra. Essa segunda sessão, então, nós trabalhamos a parte de trás das pernas, que o objetivo vai ser desbloquear energias de situações de perda, e trabalha-se então a vibração de cor laranja, né? Então temos aí as ágatas de corte e a essência que a gente usa também é a essência de laranja. Nessa terceira sessão, então nós trabalhamos a parte anterior das pernas, né? Com a frequência de energia branca. E o objetivo são desbloquear situações que ficaram gravadas de humilhação, de medo na infância, né? Então, Meire, eu queria, né, enfatizar que nessa segunda forma de aplicação, que são das 7 sessões, além da massagem com as mãos e os óleos essenciais, a gente utiliza também a massagem com os massageadores de madeira, que é uma forma de ter o contato do material da natureza que a gente falou lá atrás, né? Então, a madeira em contato com o corpo, você vai fazer esse tipo de estímulo. Nessa quarta sessão, então, a gente trabalha a região do abdômen, né? Fazendo com a massagem, e a energia também é de uma cor vermelha, né? Então, a gente usa as cornalinas. E o desbloqueio que se trabalha aqui é com toda a questão e situação que tiver de gestação. Então, da sua própria gestação, quando o paciente foi gerado, né? E também no caso de mulheres que já tiveram gestações, situações de aborto ou de abuso, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente pode trabalhar com a massagem com a mão e depois a aplicação das cornalinas. Então, na quinta sessão, nós trabalhamos a região de tórax e membros superiores. O objetivo é trabalhar as energias paralisantes de uma forma geral, que impedem as pessoas de agirem, né? A próxima parte é o que se trabalha, é a região de cabeça e rosto. A energia que nós vamos trabalhar aí são os pensamentos parasitas, né, que bloqueiam, que vêm para bloquear as ações. E por último, a gente finaliza a 7ª sessão nos pés, que é a energia então de caminhar, de liberar o paciente agora pronto para fazer a caminhada sem bloqueios, né? Estou aqui com a Luciana, ela é paciente da Priscila. Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Conta para os nossos telespectadores como que você conheceu a massagem Atlante, você já realizou, o que você sentiu? Bom, eu fui indicada pela minha psicoterapeuta, né? Eu estava no momento, estava meio agitada, tudo, e ela me indicou a Priscila com a massagem Atlante. E eu me senti super bem, tudo. Foi de uma única sessão articular. E eu estava meio agitada e isso me acalmou bastante. Eu estou bem tranquila.
Priscila, existe alguma contraindicação? Não, não tem contraindicação. Todos podem se submeter ao tratamento. E também não tem limite de faixa etária? Não, não tem limite. Você gostaria de esclarecer mais alguma coisa para os nossos telespectadores? Eu acho que é importante pontuar que essa técnica é uma formação que não existe no Brasil, né? Então, como eu comentei da Nina Linhares, ela só é feita em países de língua espanhola e na Espanha. Então, não é só quem faz a formação com ela na escola dela é que pode praticar, né? Eu acho que isso é importante de pontuar. Agora, vocês que queiram saber mais sobre a massagem Atlante, eu gostaria que você falasse os seus contatos para quem se interessar. Para quem quiser fazer contato, nós temos o nosso site, que é www.nucleolumina.com.br, Lumina com 2 L's, ou pelo Facebook, que é Lumina Núcleo Terapêutico. Bom, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Mais uma alternativa aí para os nossos telespectadores, né, para a cura de várias coisas, né, um complemento. Muito obrigada. E nós voltamos com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. Até a próxima.